Revisão da vida toda é hoje. Notícia de última hora. Vai começar o julgamento já já. E é o seguinte: 31/3/2024, a data limite que Barroso disse que vai julgar a revisão da vida toda. Mas tem uma novidade. Olha só, Dino vai votar nas ADIs. E agora? A gente já fez um vídeo agora de manhã, que eu vou deixar aqui no final, se você não assistiu, explicando tudo sobre as ADIs. E vou explicar também de uma forma um pouco mais simples aqui nesse vídeo, para você entender, se você não entendeu nos termos técnicos, pela manhã. Notícias de última hora, compartilhe esse vídeo, deixa o joinha já agora. Se você é novo por aqui, você está no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo que acontece no INSS e que seja do interesse dos aposentados, pensionistas e idosos do Brasil. E principalmente a gente está na luta aqui por vocês, pela revisão da vida toda. E se Deus quiser, se você tem fé, deixa aí nos comentários. Eu tenho fé que vai sair essa revisão da vida toda, porque o que está acontecendo é uma grande maldade com os aposentados e pensionistas, e Deus não vai permitir essa injustiça tão grande de 20 anos que todos os aposentados e pensionistas vêm esperando. Sem mais enrolações, eu quero perguntar para você: você acredita que a tese do ministro Alexandre de Moraes, que é a melhor, vai prevalecer e nós vamos ganhar os atrasados? Essa é a melhor tese no momento, tá? E ela garante o maior período de atrasados. Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Então bote isso nas suas orações também, e bote também aqui nos comentários se você acredita ou não, certo? Eu quero muito comentário de vocês, porque é muito interessante a gente saber o que vocês estão pensando sobre isso, as informações que vocês têm, que talvez vocês que a gente não tenha. Então deixe aqui nos comentários que a gente quer saber. Primeira informação que eu quero trazer para vocês: olha só, a sessão do plenário de hoje começa às 14 horas, como de praxe. E aí, tem uma pausa de 30 minutos para um café da tarde às 16 horas. E essa pausa é para ser de 30 minutos, nem sempre eles respeitam. Voltam depois de 40, 45 minutos, naquela folga, até sentar nas cadeiras, fazer as piadinhas, enfim. A gente perde muito tempo com isso, sendo que a gente tem um tempo muito escasso para julgar a revisão da vida toda. E 18 horas, impreterivelmente, eles encerram a sessão. Então, aqui eles chegam atrasados às vezes às 14 horas, atrasam no café, mas na hora de ir embora às 18 não tem prorrogação, certo? Então, só para vocês ficarem informados o que vai acontecer, para vocês não estranharem que às 16 horas vai ter a parada para o cafezinho dos ministros, para eles relaxarem um pouco e conversarem um pouco, certo? Agora vamos lá, dia 21, hoje, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui no calendário para ficar simples para você. Pessoal, é o vídeo traduzido, né? Todas as complicações, todo o juridiquês eu vou trazer aqui para vocês agora de forma clara, de forma objetiva e de forma simples para você entender. Dia 21, tá? Tá aqui o calendário, vamos clicar nele. Olha só como é que estava ontem, zerado. As sessões serão compostas por processos remanescentes do dia 20, ou seja, de ontem. Então tinha um dia inteiro para julgar a revisão da vida toda, uma vez que todos os processos relacionados que estavam na frente da revisão da vida toda foram julgados ontem, que eram de relatoria do ministro Mendonça. Mas o que, pela lógica, a gente esperava, revisão da vida toda no topo, ou seja, a primeira a ser julgada. Terminamos o julgamento muito felizes com isso, mas no finalzinho Barroso deu o seu ar da graça e disse o seguinte: vamos colocar a ADI 2110 e a ADI 2111 na frente da revisão da vida toda. Isso aqui é um conglomerado, todas elas, tá? ADI 2110, ADI 2111 e o recurso especial 127.6977 é o embargo de declaração da revisão da vida toda, tá? Já está reconhecido repercussão geral, mas elas podem ser julgadas em conjunto. Mas
Essas duas aqui, para mim, na minha opinião, elas vão ser julgadas em conjunto para depois partir para a revisão da vida toda. Revisão da vida toda vai ser julgada hoje? Eu tenho fé que sim. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com a ADI 2110 e 2111. A revisão da vida toda era a primeira da lista hoje, mas Barroso, né, dando o ar da graça, sempre tentando dar um golpe, no final do julgamento de ontem, incluiu as ADIs 2110 e 2111 na frente da revisão da vida toda, na tentativa de derrubar a RVT antes mesmo de julgá-la. A depender dos votos da ADI 2110 e 2111, a revisão da vida toda já cai. É isso mesmo, tá? Mas o risco disso acontecer é mínimo e eu vou explicar aqui para vocês. É uma tentativa dele? É uma tentativa. Ele está tentando até o final com todos os recursos que ele tem e tá claro que ele é o maior inimigo dos aposentados e pensionistas neste momento. Vamos lá. Importante ressaltar que as ADIs estavam paradas por anos e foram ressuscitadas por quem? Por Barroso, que voltou a pautá-las na tentativa de derrubar a revisão da vida toda. Então aqui você vê a má fé dele e todos os artifícios que ele está utilizando para tentar derrubar a revisão da vida toda. É vergonhoso, acho que os ministros também estão com vergonha, né? Os ministros que são a favor estão com vergonha, principalmente Alexandre de Moraes, porque assim, toda hora ele faz os advogados que se deslocam de todo o país para lá para poder defender, pagam passagens caras, né? Chega lá, promete que vai ser julgado e eles voltam sem resultado nenhum. E ele, na maior cara de pau, fala que não vai julgar no dia e que vai ficar para o outro dia. E nesse outro dia ele remarca novamente. Mas hoje ele prometeu que finalizaria a revisão da vida toda. Ele não disse que começaria, ele disse que finalizaria a revisão da vida toda. E aí ele prometeu que irá julgar a revisão da vida toda até o dia 21. E o que mais chamou a atenção nossa foi que ele chamou a revisão da vida toda, de um processo penoso. Penoso por quê? Penoso para ele, né? Mas que tem que ser julgado. Olha só, mas que tem que ser julgado. Foram essas palavras que ele utilizou. Então, assim, ele é totalmente contra, ele tem raiva do processo, por ele, esse processo seria extinto. Então, assim, esse é o maior inimigo dos aposentados e pensionistas nesse momento. Infelizmente, ele está na presidência do STF neste exato momento. Infelizmente, quem pauta é ele. Mas ele chamar de processo penoso e que tem que ser julgado é realmente assim uma declaração contra os aposentados e pensionistas, sem vergonha nenhuma, mostrando que ele é contra e que ele vai fazer de tudo para derrubar. Mas as notícias são boas. Olha só, eu coloquei o ministro Flávio Dino na capa e é o seguinte: o novo ministro Flávio Dino, ele não vai votar no processo da revisão da vida toda. Ele não pode votar porque já tem voto do ministro que ele substituiu. Porém, ele vai votar nas ADIs. Apesar de ser indicado do governo Lula, trata-se de um grande jurista, o que nos faz ter esperança que o voto dele seja favorável aos aposentados e pensionistas nas ADIs, tá? Flávio Dino é um grande jurista e se ele fizer algum voto, né, se ele proferir algum voto seguindo o Zanin, por exemplo, que viaja, que coloca umas coisas absurdas, que é um anulador de processo, ele vai estar se rebaixando. Então, eu acredito muito, apesar da influência, apesar dele ter sido indicado pelo Lula, que ele vai dar um voto favorável, e a gente já tem 6 votos favoráveis. Ele pode ser o voto que vai salvar de vez a revisão da vida toda, matando as ADIs e aí sobrando só a revisão da vida toda, para que a mistura de mal com atraso, que é o Barroso, engula seco a vitória dos aposentados e pensionistas. E tem mais. Notícia boa. Já temos 6 votos a favor, como eu falei.
faltando apenas Flávio Dino e André Mendonça. Isso quer dizer que vai ser rápida a votação das ADIs, tá? Pode haver mudança no voto dos que já votaram, por exemplo, um que periga é o Dias Toffoli, né? Mudar, porque ele é muito politizado mesmo. Ele pode mudar o voto? Pode, mas esse aqui pode ser o peso da balança, porque geralmente ele segue o Nunes Marques, e o Nunes Marques, ele é um jurista, ele é um ministro que já votou em favor dos aposentados e pensionistas na ADI, ou seja, quando eu falo em favor, é em favor da revisão da vida toda, certo? Então, boa possibilidade aqui, tá? Então, vamos ficar de olho no voto do Dino e vamos ficar de olho no voto do André Mendonça para vocês entenderem. Hoje é o tipo de transmissão que a gente tem que assistir em tempo integral, porque tudo é importante para a gente saber se a revisão da vida toda vai prevalecer ou não, ou se eles vão tentar minar, que é o plano do Barroso, certo? Então, pessoal, peço que vocês tenham fé, acho que vocês entenderam o que está acontecendo. A gente tem um cenário muito favorável nas ADIs, tá? A não ser que tenha um conluio muito grande, né, do governo, do Barroso, que tenha sido feito promessas aí aos ministros do STF para haver uma virada nesse cenário. Eu tenho muita fé, sim, que a revisão da vida toda vai sair vitoriosa hoje, afinal a gente já é vitorioso, a gente já teve o mérito ganho e o que está sendo discutido é apenas os embargos de declaração para definir a modulação dos efeitos, ou seja, a partir de quando vai ser pago, se benefício cessado vai ter direito, é só isso, tá? Não tem que ter toda essa polêmica. Então, assim, o que o Barroso está tentando fazer, o que o ministro do Lula está tentando fazer voltar para o STJ, é um completo absurdo, uma aberração jurídica e que vai cair, e que se isso acontecer vai ser um escândalo tão grande que a gente tem que, assim, realmente sair para as ruas, chamar a OAB, e inclusive chamar órgãos externos para poder interferir no STF, porque aí a gente vai ver que o STF está totalmente politizado. A gente já viu algumas coisas assim, mas realmente aposentados e pensionistas precisam desse dinheiro, estão envelhecendo, estão falecendo, né, sem ver esse dinheiro, e não tem por que o governo pagar, como a gente comprovou aqui, é um dinheiro de pinga para o governo, é um dinheiro que não vai fazer diferença nenhuma no orçamento do governo, certo? Então, conto com vocês, a gente volta logo depois, assim que acabar a revisão da vida toda, o julgamento de hoje, a gente vai voltar com uma live explicando tudo. E eu tenho certeza que a gente vai voltar com uma live contando a nossa vitória, a vitória da revisão da vida toda, certo? Conte conosco. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. E se você for novo por aqui, mais uma vez eu peço para você espalhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar o joinha, você que chegou até aqui, deixar o joinha para que esse conteúdo seja espalhado o máximo possível, para que as pessoas tenham ciência e saibam pressionar. Pessoal, assistam também pelo canal do STF, tá? Para que eles vejam que tem milhões de pessoas, milhares de pessoas assistindo, pressionando, colocando no chat lá que estamos de olho no que eles estão fazendo, certo? Muito obrigado pela audiência e até qualquer momento a gente volta com novidades sobre a revisão da vida toda e novidades boas. Tenham fé, certo?